Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é uma honra muito grande estar aqui com todos os irmãos e nesta oportunidade rever aqui meu amigo pastor Armando. Deus abençoe. Pastora Cristina, muito bom estar com vocês. Meu cunhado, pastor Denis. A Sunamita está aí? Eu não a vi. Vai fazer prova? Danilo e o Felipe também, né? Tá bom. Deus abençoe. O Denis, muito bom estar aqui. Obrigado. Estar aqui com os meus amigos e pastores desta casa. Ao citar o pastor Alexandre, eu cito todos e abraço a todos. Pastor Antônio Carlos, Deus abençoe. E hoje vocês estão bem assembleanos aqui na frente, viu? Estou vendo. Graças a Deus, né? Rever o meu amigo, pastor Eude, Deus abençoe. Uma honra, irmã Gessi. Que bom, Gessi, né? Seria muito bom se o senhor pregasse aqui, viu? Hoje, né? Mas eu tenho certeza que o pastor Armando vai ver um dia aí para o senhor vir aqui ensinar. Um exímio ensinador, uma pessoa que nós nos orgulhamos de ouvir e desfrutar da amizade. Deus abençoe. Pastor Josué também. Ezequiel, Deus abençoe, Ezequiel. Muito bom vê-lo aqui. Enfim, todos os irmãos. Quero saudar também a minha esposa, a Mônica, que está ali atrás. A minha mamãe, dona Patrocínia, Deus abençoe, está ali. E a Moniquinha também. Trago um abraço para os irmãos lá da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. E hoje é um culto especial, um culto de ceia. A próxima ceia, eu não vou estar aqui, que é a última, né? Dezembro, mas foi muito bom. Agradeço o pastor Denis, o pastor Armando, por ter me dado a oportunidade de participar aqui, ainda que seja da penúltima ceia, mas já nesse clima aqui de Natal, como a gente sempre faz já há muitos anos com os irmãos. Eu quero ler João, capítulo de número 6, os versículos 48 até 51. João 6, do 48 a 51. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e eles morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer dele não pereça. Pois eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer dele ou de mim, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém e amém. Queridos irmãos, o Evangelho de João, ele, é claro, foi escrito por João. Como na Bíblia tem o João Batista e o apóstolo São João, é necessário que se explique que este daqui, autor do Evangelho de João, é o João apóstolo, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, pescador, servo de Cristo, que foi o último dos apóstolos a morrer e que morreu em Éfeso por volta do ano 98, 100, de causas naturais, mesmo depois de ter sofrido muitas coisas por amor a Cristo Jesus. O evangelho que João escreveu, ele escreveu por volta do ano 90 depois de Cristo. E os comentadores dizem que esse evangelho, ele foi escrito na cidade de Éfeso, porque a igreja de Éfeso foi muito privilegiada. Ela foi uma igreja que teve Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo, e o primeiro século quem fechou o pastoreio daquela igreja foi ninguém menos do que o apóstolo São João. É uma igreja extraordinária. E depois de João, um pai da igreja muito conhecido, chamado Policarpo, só teve a envergadura e a notoriedade que teve porque conviveu e foi discípulo de João. Então João, no ano 90, ele escreve esse evangelho.
E no Evangelho de João, ele vai compor ali 21 capítulos, e em todos os capítulos, João vai falar de uma característica de Cristo, ele vai falar de um tema que tem a ver com Cristo, ele vai falar a respeito de uma verdade sobre Cristo. E é interessante que ele não vai ficar muito preso aos fatos, ele vai deter-se mais a trabalhar as doutrinas por trás dos fatos. E ele cita poucos fatos, João, mas quando os cita para corroborar, para confirmar, para endossar a verdade que ele quer ensinar quanto a Jesus. E nos 21 capítulos ele vai falar praticamente uma verdade sobre Jesus em cada um dos capítulos. Por exemplo, no capítulo de número 1 ele vai apresentar e falar sobre Jesus como o Verbo de Deus, ou o Logos de Deus. E esta é a tônica do capítulo de número 1, apresentando Jesus como esta verdade de Deus, como a palavra de Deus, por qual Deus se revela, pela qual Deus cria todas as coisas, também salva o mundo e é o mantenedor de todo o processo e projeto existencial. Isso é o capítulo 1. Lá no capítulo 10, só en passant, ele vai trazer Jesus ali como bom pastor, aquele que ama tanto as ovelhas, que dá a sua própria vida pelas ovelhas, dá a sua vida em favor dos homens, dá a sua vida em resgate, em redenção, em remissão dos homens. Jesus aparece em João 10 como o bom pastor. E aqui no capítulo de número 6, João vai falar sobre Jesus numa perspectiva que tem relação com a nossa cerimônia hoje, que é Jesus como o pão da vida. Jesus vai ser apresentado por João, quando João pinça as falas de Jesus e pinça fatos conexos com essa verdade, ele quer apresentar Jesus como o pão da vida. E ele não só fala em João 6 a respeito de Jesus, o pão da vida, mas ele também fala de uma ordenança da fé cristã, que é a ceia do Senhor, aquilo que a Igreja Católica chamou de sacramento e que a própria Bíblia vai chamar, no termo grego exato, de Eucaristia, a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor, ela é retratada aqui no capítulo de número 6 de João. E quando a gente olha para o capítulo 6 de João, a gente vê que a ceia, ela gera para nós, ela doa para nós, ela concede para nós algumas virtudes. Vocês aqui hoje, nós estamos revendo os nossos irmãos, e isso é uma virtude, formarmos e fortalecermos os laços de fraternidade, isso é uma virtude. Nós temos outra virtude, que é a virtude de recebermos bênçãos de Deus sobre a nossa vida, no sentido espiritual, que ao longo dos dias elas vão se materializando. E agora aqui nós não conseguiremos nem dimensionar todas estas bênçãos, mas ao longo da vida nós vamos percebendo os efeitos desse encontro aqui, porque Deus vai derramando bênçãos sobre nós. Mas quando nós nos reunimos para a ceia de forma específica, além de todas estas bênçãos e de outras, porque as bênçãos de Deus sempre são incontáveis sobre nós, nós recebemos também algumas beatitudes, algumas benesses, algumas virtudes que são extraordinárias. Eu queria hoje falar aqui de 4 virtudes que ao culto, a celebração e a cerimônia da ceia nos garante. Então, é necessário, em primeiro lugar, entendermos algumas coisas. A primeira delas é que a ceia não é uma faculdade, a ceia não é uma opção, a ceia é uma ordenança, ela é essencial. E é isso que João 6 nos ensina. Olha o versículo 53 de João 6. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a minha carne
ou da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, a ceia não é uma opção, não é uma faculdade, não é uma alternativa, não é uma possibilidade, não. A ceia é uma ordenança, a ceia é uma responsabilidade, a ceia é um dever, a ceia é essencial. Se você já vem há alguns dias sem tomar a ceia, eu convido você a organizar a sua vida para que você volte a cumprir essa ordenança, essa determinação, esse mandamento do Senhor, porque a ceia é essencial para que nós tenhamos vida em nós mesmos. Quando nós tomamos a ceia, nós demonstramos ter essa vida, não apenas a vida física, mas sobretudo a vida espiritual e perspectiva para a eternidade. Se você ainda não é batizado em águas e já está congregando, já aceitou Jesus, está se agremiando na igreja, eu te convido também a procurar o pastor Armando, o pastor Dênio, os pastores da igreja, fazer o curso de discipulado e se integrar na igreja através do batismo e da ceia, porque isso é essencial para a vida espiritual, para a vida com Deus e para o relacionamento com Deus. Tomar ceia não é algo de foro íntimo, é algo objetivo para toda a igreja. Isso é essencial para todos nós. A segunda coisa que eu quero dizer é que a ceia, ela não só é essencial, mas ela deve ser praticada com regularidade, com frequência. É interessante que, se nós lermos o relato da ceia de Mateus, se nós lermos o relato da ceia exposto em Marcos, nós não vamos encontrar uma exigência de que a ceia seja praticada regularmente, porque o verbo fazer, que está lá no termo fazei, nos outros textos, que eu vou citar, em Mateus e em Marcos ele não aparece. Então alguém olhando para Mateus diz: não, isso aqui foi para os discípulos lá. Outros olham para Marcos e dizem: isso aqui foi para os discípulos iniciais, ali não é para nós. Mas quando chega no Evangelho de Lucas, a gente cresce quanto a isso e percebe que a ceia foi algo que Jesus praticou com os seus discípulos, os 12 que andaram com ele, mas ele praticou isso também, determinando que os demais fizessem e que aqueles ali fizessem de forma reiterada e de forma frequente. Olha o que diz Lucas 22:19. Jesus manda fazer ou praticar a ceia com continuidade. Diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo que é dado por vós. Aí vem a ordem: fazei isto em memória de mim. O apóstolo São Paulo, tomado também dessa consciência da necessidade de que a ceia tem que ser regular, tem que ser frequente, tem que ser reiterada, tem que ser contumaz, tem que ser de forma insistente, ele diz, escrevendo aos irmãos de Corinto, no grande tratado sobre a ceia, em 1 Coríntios 11, 24 a 26, o apóstolo Paulo vai endossar, quando ensina sobre a ceia na epístola aos Coríntios, ele diz: e tendo dado graças, o partiu e diz: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Aí Paulo vai falar: fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É interessante que, apesar de não estar o termo fazei em Mateus e em Marcos, em Lucas ele está presente, e também em Atos dos Apóstolos, Lucas, quando está descrevendo a vida da comunidade cristã do primeiro século, depois da morte, ressurreição de Jesus e o Pentecostes, Lucas vai dizer em Atos 2:42, ele vai dizer: e os discípulos partiam
constantemente o pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no quê? No partir do pão e também nas orações. E é interessante que a gente olha e diz: não, mas isso aí foi para a igreja de Jerusalém. Mas olha o que diz o texto de Atos capítulo 20, versículo 7, quando o apóstolo Paulo está lá em Éfeso, na Ásia Menor, ele vai imprimir também essa prática de tomar a ceia com regularidade e com frequência. E ele vai falar em Atos 20, versículo 7, dizendo que a ceia deveria ser praticada no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, os irmãos deveriam partir o pão. Então a ceia não é uma faculdade, a ceia não é uma possibilidade, a ceia não é uma escolha, a ceia é uma responsabilidade, é uma ordenança, é um mandamento. A ceia tem a ver com o nosso compromisso. É necessário participar da ceia. E aí participar com que frequência, com que regularidade? Todos aqueles que imprimem, que entram na igreja e que se incluem na igreja, devem praticar com certa frequência. Tem igreja que pratica uma vez por ano, né? É a frequência, há de se respeitar. Tem igreja que pratica a cada 6 meses, há de se respeitar. Nós temos essa origem e esse costume de praticar uma vez por mês, mas por Atos 20, versículo 7, nós temos ali uma aparente prática da igreja primitiva de tomar a ceia quase que toda semana, no primeiro dia da semana. É interessante que quando a gente pega a obra de mais ou menos ali 1200, 1300 depois de Cristo, o São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, tratando sobre a ceia, ele vai falar: olha, irmãos, é muito importante que a gente tome a ceia todas as vezes que nos for oportunizado. Então, se você, por exemplo, está aqui no culto da manhã tomando a ceia, e à noite o pastor Armando fizesse um outro culto para um outro grupo de irmãos, mas você quisesse vir também, não haveria problema. Por quê? Porque essa regularidade é boa, haja vista que a cada vez que a gente toma a ceia, lança a mão do pão, lança a mão do cálice, participa desse ato de comemoração e de rememorização à morte e à ressurreição de Cristo, nós somos fortalecidos espiritualmente. Então, que o Senhor te dê a oportunidade de tomar a ceia. Você que não está tomando, faz um compromisso de tomar. E você que toma de forma muito espaçada, faz um compromisso de ter regularidade, porque isso tem a ver com a sua saúde. Aliás, o Tomás de Aquino, ele cita o Calvino, cita o Agostinho, quando o Agostinho vai falar, né? Fala assim: você precisa se alimentar todos os dias fisicamente, para a sua saúde física. Que bom seria se você se alimentasse todos os dias do pão e do sangue para a sua saúde espiritual. Então, nós devemos tomar a ceia com certa regularidade. E por quê? Porque a ceia nos traz virtudes. E quais são essas virtudes? Eu quero citar 4 aqui para deixar para os irmãos. A primeira virtude que a ceia nos traz é a virtude do perdão dos nossos pecados. É interessante que quando nós olhamos para a ceia, nós ouvimos a ceia falar uma mensagem para nós, e a mensagem é a mensagem da oferta de Cristo, que deu a sua carne para perdão do nosso pecado, e deu também o seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, quando a gente pega o pão e quando a gente pega o cálice, antes da gente pensar no pão e no cálice, a gente pensa naquilo que eles representam. E o que eles estão representando? A carne que foi dilacerada para perdão dos nossos pecados, e o sangue que foi vertido para a remissão dos nossos pecados. E nessa entrega de Cristo, nessa oferta de Cristo, nesse doar-se de Cristo na cruz do Calvário, através da sua morte, nós temos ali perdão para os nossos pecados. A ceia traz para nós essa virtude do perdão dos nossos pecados, porque nos leva a rememorizar a entrega que Jesus fez por cada um de nós. E é interessante que Jesus, ele vai falar sobre isso em Mateus 26, 28, ele vai dizer: porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento. E aí Jesus vai dizer que é derramado. Para quê? Para que o sangue foi derramado? Qual o objetivo do sangue ser derramado?
porque muitos sangues eram derramados naquela cruz, ou no processo de martírio ou de morte da cruz ou da crucificação que os romanos praticavam. No dia que Jesus morreu, ele não morreu sozinho, não foi só o sangue de Jesus que foi vertido naquele dia, o sangue de outras pessoas também verteu naquele dia. Então por que é que o sangue de Jesus é derramado? Jesus vai dizer: o meu sangue é derramado por muitos, para quê? Para a remissão dos pecados. É para isso que o sangue é derramado. Então quando a gente pega o pão e pega o cálice, a gente tem que rememorar essa entrega de Jesus. E nessa entrega de Jesus, nessa vertente do sangue, nessa dilaceração da carne, o que nós recebemos é o perdão dos nossos pecados. Você vai sair daqui com seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus, e foi derramado para a remissão dos nossos pecados. A ceia também, ela diz respeito ao perdão dos nossos pecados, quando ela nos motiva ao autoexame, à autoanamnese, à autoanálise, ao solilóquio, a um diálogo intrínseco, a um diálogo pessoal, como diz Paulo em 1 Coríntios 11, 28, quando ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí ele vai dizer: e depois de se examinar, assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse autoexame, ele deve gerar o quê? Arrependimento, deve gerar confissão, deve gerar compromisso de abandono. E aí, como consequência do arrependimento, da confissão e do compromisso de abandonar a prática pecaminosa, vem da parte de Deus o derramar do perdão sobre as nossas vidas. A ceia é um momento de reflexão, onde a gente pensa nos nossos pecados, mas não pensa nos nossos pecados para saborear o prazer que Ele nos traz. Não pensa no nosso pecado para se orgulhar de ter feito. Não pensa no nosso pecado para desejar fazer mais, mas pensa no nosso pecado para que a gente se humilhe diante de Deus em arrependimento, em confissão e em compromisso, dizendo: Senhor, eu não quero fazer mais, Senhor, me dá força e me dá graça para eu não praticar mais, Senhor, e me dá dignidade para que eu tome então do pão e tome então do cálice, e eu beba, aleluias, desse sangue, coma desta carne, em nome de Jesus. A ceia também tem a ver com os nossos pecados, com o perdão dos nossos pecados, porque é assim que nós nos sentimos quando nós recebemos o perdão de Deus, e aí a gente toma a ceia e come o pão e toma o cálice. É assim que a gente se sente. A gente se sente integrados à família de Deus. A gente sente a presença de Deus mais intensamente dentro de nós. A gente sente uma felicidade, uma euforia muito grande no nosso coração. Por quê? Porque a consciência do perdão se estabelece dentro de nós, como em nenhuma outra situação ela se estabelece. Digamos que você pecou e foi para a salinha com o pastor Armando. O pastor Armando chegou lá na salinha, você confessou o pecado, ele foi e ministrou o perdão para você. Você ali, através da oração do pastor, você se sente perdoado. Você diz: amém, pastor, estou perdoado. Você sai dali, mas ainda você sai todo desconfiado. Será que eu estou perdoado mesmo? Você vai subir nessas escadas cheio de culpa, e cheio de conflito, e cheio de crises, e você vai indo embora e vai dizer: puxa vida, eu estou, não estou. Mas depois que você toma a ceia, não é essa sensação que vem. Quando a gente termina de comer o pão e tomar o cálice, o que toma a nossa consciência é a certeza de que nós fomos perdoados. É a consciência clara de que nós pertencemos à família de Deus. E é a plena tranquilidade e paz da nossa alma, que se o céu se abrir naquela hora e Jesus disser: é o momento do arrebatamento, a gente não tem dúvida que nós temos um lugar garantido nos céus. Levante a sua mão, por gentileza. Esta manhã é uma manhã de perdão de pecados. Se você puder, levante a tua face, levante a tua voz e dê uma palavra de adoração e de gratidão ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia! Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Essa é uma virtude da ceia. Aleluia! A virtude do perdão dos pecados. Se sinta perdoado em nome de Jesus.
Lembre-se de Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está em Cristo, saia com a sua consciência em paz, saia com a sua alma sossegada, aleluia, saia de cabeça erguida, saia com o seu peito estufado, saia cantando um cântico novo ao seu Deus e dizendo: eu estou perdoado dos meus pecados. É interessante que a ceia fala dos pecados passados, mas ela também fala de uma outra virtude. A outra virtude é a conservação do nosso estado espiritual, para que nós não pequemos nos pecados futuros. É muito interessante esse olhar sobre a ceia. Ele está em João 6,50, que diz assim: Jesus diz que quem comer da sua carne e beber do seu sangue não morrerá. É interessante que esse texto, ele está falando a respeito de uma ação que tem a ver com continuidade. Tem a ver que é daquele momento em diante, indica uma continuidade. Quem come do pão e quem bebe do vinho, ou do suco, do sangue e da carne, esta pessoa recebe vida, ela não morre, e essa vida é uma vida que tem continuidade, é a vida dali para frente. Isso indica que o Senhor nos livra da morte. Agora, o homem morre em 3 níveis. Ele morre a morte física. Dificilmente a ceia nos guardará da morte física, porque faz parte da nossa realidade existencial, até que haja a glorificação, a morte física. Aliás, essa igreja aqui, muitos amigos estão chorosos no dia de hoje por causa de uma morte física de uma irmã, que é a nossa irmã Tatinha. Nós estamos aqui tristes, com o coração dilacerado pela partida tão precoce de uma menina de Deus, serva de Deus. Então a morte física, ela não é evitada quando a gente toma ceia. Muitos irmãos, depois de tomar ceia, têm infarto e morrem. Muitos irmãos, depois de tomar ceia, batem o carro e morrem. Muitos irmãos, depois de tomar ceia, acontece um acidente e morrem. Então não é morrer ou deixar de morrer no aspecto físico, mas o homem não morre só no sentido físico, o homem morre também no sentido espiritual. E esta morte espiritual, esta morte na alma, esta morte no vínculo com Deus, ela acontece como fruto do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Agora, aquele que toma a ceia, ele recebe de Deus a vida, e essa vida, ela se injeta naquele momento, mas ela tem a sua sustentação, a sua conservação, a sua manutenção, a sua permanência para os dias futuros. De modo que quando tomamos a ceia, Cristo nos preserva a vida espiritual, nos livrando dos pecados futuros. E ao nos livrar dos pecados futuros, Ele não nos deixa morrer. É claro que todas as vezes que a gente pecar, a gente vai ter que se arrepender e pedir perdão. Mas todas as vezes que a gente toma ceia, a gente recebe então uma dose de vida, uma dose de vitalidade, uma dose de rejuvenescimento. A gente recebe vigor, poder e autoridade. E aí a gente renova as nossas forças e continua caminhando. A ceia nos livra dos pecados futuros, porque ela nos dá temor de Deus. Quando a gente participa da ceia, vem um quebrantamento no nosso coração, vem um temor de Deus no nosso interior. Quando a gente conversa com um irmão e recebe ali dele um testemunho, nós ficamos com o temor de Deus. O nosso Deus é grande. Quando a gente ouve na igreja uma pregação bonita, a gente fica com temor de Deus, dizendo: puxa, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Mas quando nós comemos do pão e bebemos do sangue de Cristo, e fazemos isso com consciência, um temor de Deus se instala em nós, e a gente sai daqui com vontade de não pecar nunca mais.
A gente sai daqui com vontade de viver nessa dimensão da unidade com Cristo, nessa dimensão da intimidade com Deus, nessa dimensão do relacionamento com Deus para todo sempre. Então a ceia evita pecados futuros, porque a ceia nos dá temor, temor e temor. Você vai sair daqui mais temente a Deus. Você vai sair daqui mais cuidadoso com as suas palavras. Você vai sair daqui mais cuidadoso com as suas opiniões, mais cuidadoso com o seu procedimento. Você vai dizer assim, se alguém fizer alguma coisa, você vai dizer assim: você acabou de sair da ceia. Você vai cobrar e vai ser cobrado. Alguém não vai chegar em casa e vai ligar lá num programa que não tenha nada a ver com a fé cristã. Por quê? Porque a sua consciência não vai deixar. Você pode chegar num lugar e se tiver um lugar ali que você vê que não compatibiliza com a fé cristã, você vai até rejeitar o lugar. Aí você diz: o que é isso? É um temor de Deus que cai sobre nós quando nós temos uma experiência marcante na fé, que é o fato de participarmos do pão e participarmos do sangue de Cristo. Se prepare para viver um grande temor de Deus esta manhã. Um temor não que nos aterrorize quanto à presença de Deus, mas que nos aterrorize quanto à presença do pecado. A gente não fica com terror porque vê Deus. A gente fica com terror porque a gente vai percebendo que conforme a gente vai vivendo os dias, a gente vai se distanciando. E aí a gente quer de novo sentir a sua glória, de novo sentir a sua presença, de novo sentir o seu poder, de novo sentir o seu renovo, de novo sentir a sua graça. O irmão nosso lá na igreja falou uma coisa um dia que eu achei muito interessante. Ele disse: olha, pastor Henrique, eu sou uma pessoa muito apegada à igreja, e eu de vez em quando o culto está bom, eu quero ficar um pouco mais, mas tem um culto que eu quero que ele dure para sempre, é o culto da ceia. Agora ele não vai durar para sempre, daqui a pouco nós já vamos terminar, mas vai chegar um dia que esse temor, esse quebrantamento, esse derramamento de Deus será eternal na nossa vida. Quantos têm essa esperança? Levante a sua mão, levante a sua face, levante a tua voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia! Aleluia! A ceia nos fortalece espiritualmente, nos robustece espiritualmente. A gente sai daqui com a mente blindada, com a alma blindada, com o espírito blindado. A gente sai daqui com vontade de servir a Deus, com vontade de trabalhar no reino, com vontade de entregar a nossa vida, com vontade de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia, glória a Deus. E nesse sentido, o evento daqui tem desdobramentos para o futuro, tem desdobramentos para o amanhã. Eu estou sentindo a presença de Deus, a graça de Deus em nosso meio, gerando em nós temor. Temor, um temor que o ministério não dá, o pastor não dá, o chicote das instituições não alcançam tão longe, mas a consciência da graça, a consciência do poder de Deus e os efeitos dessa experiência com Deus geram em nós temor. Temor e temor que nos fortalece espiritualmente. E por fim, há uma outra virtude, aliás, uma penúltima virtude que eu quero falar, que é a virtude da glória de Deus. Quando nós tomamos a ceia, a gente recebe perdão dos pecados passados, recebe força de Deus para não morrermos espiritualmente no futuro, a gente sai fortalecido. Mas em terceiro lugar, quando a gente recebe de Deus essa oportunidade aqui, nós recebemos a virtude da glória de Deus. Olha o que diz João 6,51: quem comer do pão e beber do cálice viverá para sempre. Olha o que diz João 54, João 6,54: quem comer do pão e beber do cálice será ressuscitado no último dia. Olha o que diz João 6,57: quem comer do pão e beber do cálice viverá eternamente, como o Pai e como o Filho, sustentado pelo Filho. Temos essa esperança, a esperança da glória. E essa esperança é tão tremenda que Jesus ele falou: olha, vocês vão comendo aqui, e enquanto vocês forem se alimentando, vocês vão tendo vida. E aí, como um passageiro que entra no trem, o trem andando, eu vou entrar no trem da história de vocês, com a vida de vocês andando. E aí, quando eu chegar lá,
nós vamos cear novamente. E aí nós não cearemos uma vez só, nós cearemos para todos sempre. Olha o que diz Mateus 26, 29: e digo-vos que desde agora eu não poderei beber com vocês o fruto dessa vide, até aquele grande dia que eu beba. Aí eu vou beber com vocês de novo, mas não será nesse reino dos homens, limitado, fraco, efêmero, passageiro, que a presença do pecado nos aterroriza tanto. Não, será no reino do meu Pai. Naquele dia nós tomaremos a ceia para todos sempre com o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nesse trem, tomando a ceia e ficando vivo, tomando a ceia e ficando vivo. E Jesus, uma hora ele vai pular nesse trem, uma hora ele vai pular nesse ônibus, e quando ele pular, ele vai caminhar com a gente, ele vai seguir a jornada com a gente por todo sempre, nos sustentando vivos na sua glória. Quem toma a ceia recebe a vida, recebe a ressurreição, aleluias, e recebe a glória de Deus. Saia daqui tomado pelo poder da glória de Deus. Essa glória que nos vem quando a gente toma a ceia. É interessante que nós pentecostais, a gente, quando termina os atos da ceia, a gente geralmente fica quieto aqui no púlpito, guarda o silêncio, e a gente deixa ver o que acontece com o povo. E geralmente o que acontece com o povo? Sem nenhum pregador, eu sou pregador pentecostal, eu mando mesmo, levanta a mão, eu sou pentecostal, eu sou latino, eu sou brasileiro, né? Eu sou sanguíneo, isso tem a ver comigo. Mas independente disso, cala a boca com tudo aquilo que você tem de homem, cala a boca, fica no canto e deixa a glória de Deus dar o espetáculo dela. Deixa a glória de Deus bailar entre nós e fazer o que só ela pode fazer, sem ninguém obrigar, sem ninguém forçar, sem haver manipulação de massa, aleluia, sem ninguém dizer no ouvido. É a glória de Deus que desce sobre nós, é a glória de Deus que nos visita, e aí levantamos as nossas mãos, aí falamos em línguas, aí somos renovados pelo poder de Deus, aleluia. E isso sempre foi muito comum nas nossas igrejas pentecostais. Quando a gente terminava o ambiente da ceia, o momento da ceia, havia aquele silêncio perene, e de repente uma voz profética se levantava no meio da igreja. O que é isso? É a glória de Deus que vem em decorrência desse momento. Deus vai levantar profetas em nosso meio. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, pela glória de Deus que vem sobre nós como fruto da ceia do Senhor. A ceia traz essa glória agora, mas traz essa glória também na perspectiva eterna, na perspectiva futura, que tem a ver com a ressurreição, que tem a ver com a vida eterna, que tem a ver com a glória futura. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer que nós devemos cultivar isso até que ele venha. E aí alguém diz assim: bom, então quando ele vier vai cessar. Paulo diz: não, isso não cessa, isso vai perdurar por toda a eternidade. Nós cearemos como memorial até que o Senhor venha. A ceia nos traz a virtude da glória, porque ela nos conserva até a glorificação, nos revestindo de poder de Deus todos os dias, porque ela nos fala sobre a vinda gloriosa do Senhor, e porque finalmente nós tomaremos a ceia na glória. Na glória nós cearemos na glória com o Senhor. Essa é uma grande e maravilhosa esperança da igreja. E por fim, a ceia traz cura para a nossa vida. Ela traz perdão dos nossos pecados passados. Ela traz força para que a gente não caia e não morra espiritualmente nos pecados futuros. Ela traz a glória de Deus aqui e agora, e numa perspectiva escatológica. Mas a ceia também traz para nós cura. Eu quero dizer para você que você está aqui para receber saúde, saúde de Deus para a sua vida. A ceia traz cura para o nosso corpo. Ela traz cura para o nosso corpo. Talvez você esteja doente, e é claro que nós temos o ministério da cura como dom na Bíblia, por exemplo, o dom de curar, é o ministério da cura. Nós temos, por exemplo, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e ali me parece ser um negócio mais genérico, geral.
para todos nós podemos curar. É possível que você coloque as mãos sobre uma pessoa e ela seja curada. É possível que aconteça. Eu fui pregar no domingo passado lá no setor 47. Aí o pastor Misael foi e falou para mim uma coisa interessante. Ele disse assim: o Rael veio aqui, eu estava com meu filho desenganado no hospital, e o Rael foi lá visitar, o pastor Rael Firmo foi lá visitar meu filho. Chegou lá, eu falei, e aí? Aí ele falou assim, aí aconteceu um milagre lá. Estava o meu filho, mais umas 3 crianças assim num quarto. E foi muito interessante, por quê? Porque o pastor Rael falou, eu vim orar pelo seu filho, e Deus falou que vai curar ele. Aí ele disse, tudo bem então. Aí eu falei, e ele orou? Colocou a mão? Não, ele baixou a mão assim, baixou a cabeça, começou a falar em línguas. E conforme ele foi falando em línguas, aí eu fiquei assim quieto, achei que ele ia orar, repreendendo a enfermidade e tal. Daqui a pouco ele falou, o menino está curado, foi embora. Quando foi no outro dia, o meu filho, que ia ficar lá um tempão junto com aquelas outras crianças, todos do quarto tiveram alta. Todos do quarto tiveram alta. Fala para o seu irmão aí, diga para ele, os mistérios de Deus são profundos, a gente não entende. A gente tem o dom de curar pela imposição das mãos, de forma consciente, mas a gente tem também esses fenômenos. Ora, irmãos, se uma língua estranha pode atrair tanta autoridade de Deus que cure as pessoas, se a imposição de mãos pode curar pessoas, e se esse dom de cura que muitos têm podem curar pessoas, quanto mais essa experiência marcante aqui de se alimentar do corpo de Cristo, se alimentar do sangue de Cristo, isso pode trazer vida e saúde muito mais para o seu corpo. A saúde de Deus para você, a cura de Deus para você. Muitos são os testemunhos de pessoas que são curadas no momento da ceia do Senhor. Pode acontecer. Agora, além dessa cura física, o Senhor nos cura espiritualmente. Eu creio que o Senhor nos cura e nos sara espiritualmente. E por fim, a cura na nossa alma. Toda depressão, todo o estresse, toda a agonia, toda a angústia, toda a desolação dentro da alma, toda a opressão maligna, aleluia, vai ser repreendida agora. E o Senhor vai te curar agora. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Aleluia, a cura de Deus para você, a saúde de Deus para você, a vida de Deus para você. Saúde física, saia daqui curado fisicamente. Saúde na alma, saúde no espírito, a saúde de Deus para nós. Participe desse corpo e participe deste cálice que representa o sangue do Senhor com autoridade, sabendo que isso vai trazer temor e força do Senhor para a sua vida, autoridade e renovo para você. E toda angústia, e toda amargura, e toda depressão, e toda desilusão, e todo tipo de temor, e de pavor, e de assombro, o Senhor repreenderá esta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Nós pregamos a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui, Senhor, e a Tua palavra é como água sobre os desertos da nossa vida, e vai trazendo vida, folhas, flores e frutos. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como fogo, Senhor, que vai queimando o nosso interior, ó Pai, arrancando toda a impureza e toda a imperfeição, e nos deixando, ó Deus, com o brilho que o Senhor quer que nós tenhamos. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é como um martelo, que vai destruindo toda a resistência, Senhor, e vai nos tornando almas e corações e terras férteis e receptivas ao Senhor. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra falou conosco a respeito desse ato tão importante que é o ato da ceia.
traz perdão para os nossos pecados. Nós confessamos diante de Ti os nossos pecados, as nossas falhas. Traz para nós perdão, Senhor, dos nossos pecados. Traz também, ó Deus, força, graça e temor para que não pequemos, Senhor, continuamente na Tua presença. Traz para nós, ó Deus, o reflexo da Sua glória em nossa vida, até que alcancemos a glória eternal. E traz também cura para os meus irmãos, para a minha vida, no sentido físico, no sentido da alma também, das doenças espirituais, que sejamos restaurados, sarados e curados esta manhã aqui, em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos, amém, Senhor. Se você puder, dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado. Se você tiver liberdade, a ceia também traz a virtude da comunhão, da coinonia, da amizade, da cumplicidade, dos vínculos fraternais. Se você puder, diga para ele: receba a cura de Deus sobre a sua vida, a cura de Deus para você.